Meus amados irmãos, quero vos cumprimentar com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos aí chegando mais uma escola bíblica dominical e dessa feita estamos na última lição do nosso trimestre e graças a Deus chegamos ao final desse trimestre e eu considero que foi uma grande bênção da parte do Senhor. Deus usou os professores de maneira excepcional. Temos só que agradecer os nossos companheiros, professores da nossa escola bíblica dominical, dos novos convertidos, dos adolescentes, das crianças, mas em especial queremos agradecer também ao pastor Saulo, a nossa irmã Joquebede, irmão Arcirlei, irmão Alcides, irmão Ariel, eu que vos falo convosco, irmão Arthur, pastor Saulo, pastor Eléias, Marcos Rocha, Arthur e José Ferreira, e mais uma vez estamos aqui para fazer o fechamento. Queremos agradecer a Deus, pois nós fomos enriquecidos com o ensinamento da palavra de Deus nesse primeiro trimestre de 2020, com o tema da nossa lição, a raça humana, a origem, queda e a sua redenção. Foi uma verdadeira bênção de Deus, da parte do nosso Senhor conosco. E hoje chegamos então aqui ao final e nós vamos aqui dar o início da nossa lição. Sabemos, irmãos, que nós estamos aí cumprindo com as normas estabelecidas pela nossa Secretaria de Saúde, nosso governo, do nosso estado, e que solicita a nossa quarentena, haja visto com o problema que nós estamos atravessando no nosso Brasil e no mundo com essa grande situação. Mas estamos aí, vamos chegar ao final e vai ser online, e eu tenho certeza que os irmãos que estão em casa nos assistindo, por gentileza, pega a sua revista, pega a sua Bíblia, é o momento que nós vamos estar lendo e estudando a palavra de Deus. A lição de número 13, dia 29 de março, tem por título O Novo Homem em Cristo Jesus. O texto áureo nos diz assim: até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 13. Verdade prática nos diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Nós estudamos na lição anterior, estudamos sobre o tema Jesus, o homem perfeito. Foi uma demonstração muito grande para nós, porque aprendemos que o primeiro Adão, que tinha toda a liberdade e a oportunidade de conduzir a nação debaixo do temor de Deus, falhou, pecou, e Jesus veio como homem perfeito, sem pecado, sendo verdadeiro homem e também verdadeiro Deus. Então Jesus foi o maior exemplo de um homem perfeito. E é o que nós vamos estudar sobre esse tema: como nos dias atuais nos tornarmos perfeito em Cristo Jesus, justo em Cristo Jesus, santo em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe está registrada no livro do Evangelho que João escreveu, no capítulo 3, versículo 1 a 16. Nós não vamos ler toda essa lição, mas eu convido aos irmãos para que leia em casa, e eu só vou ler alguns versículos em que, no período do nosso comentário, estaremos citando. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Geração, ser gerado um novo homem. E o objetivo específico dela é o nascimento do novo homem. Vamos estudar como nasce esse novo homem. Então nós vamos estudar. E segundo, a justificação do novo homem. Como o nascimento que aconteceu e agora como entender essa justificação desse novo homem que nasceu de novo. E por fim, a santificação do novo homem.
como alcançar agora a perfeição de Cristo Jesus, até estarmos na eternidade para a sua glória. Nós temos então o nosso comentário, que tem a introdução às seguintes palavras: é impossível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? É uma pergunta. Você pode responder que sim, você pode responder que eu acho que sim, mas a resposta correta é exatamente: nós não temos condições de alcançarmos. Do ponto de vista humano, nós não temos condições. Mas, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que a tal perfeição, não somente ela é possível, como também é desejável e requerida por todos aqueles que professam o nome de Deus. É possível através de Cristo Jesus. Então nós vamos estudar o nosso primeiro tópico da lição, a nossa primeira parte da lição, nos diz assim: Jesus ensinou a Nicodemo, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Quando nós encontramos no texto, nós encontramos aqui em João capítulo 3, versículo 2, que diz assim, versículo 1 e 2: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus, e esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz esse sinal que tu fazes se não for de Deus. Ou seja, que Deus não seja com ele. Então Nicodemos identificou, e Jesus disse para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo. O versículo de número 4 diz assim: disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Aí Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando nós encontramos nesse subtópico, nascido não do sangue e nem da carne, Jesus estava dizendo que esse nascimento, ele tinha que ser a parte interna, para depois alcançar a externa, ou seja, tinha que ser lá no espírito, para poder atingir a alma, e depois atingir o corpo exterior. Com certeza, Nicodemos não tinha esse entendimento, porque nenhuma linguagem consegue explicar o acontecimento, como acontece esse nascimento. Esse nascimento acontece pela vontade de Deus quando você crê, quando você ouve o Evangelho. Então nasce dentro de você, aí depois que ele nasce, aí a parte externa, que é a carne, que é o sangue, a Bíblia fala e nos ensina claramente que o corpo, a carne, tem a alma. A alma é que transmite toda a nossa vontade externa. E quando se converte em Cristo Jesus, esta alma passa a ter um compromisso com o Espírito, e o Espírito nosso com o Espírito Santo que faz morada. É meio confuso, mas está dando para você entender? É necessário nascer de novo. Ou seja, não é nascer da carne e do sangue, mas deixar que a palavra de Deus entra dentro de você e transforme a sua vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta a partir daí o novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. O novo Gênesis quer dizer que quando você nasce de novo, é uma semente que é a palavra. Quando ela cai no seu coração, e você crê na palavra, e você aceita essa palavra, e de repente você começa a viver uma nova vida, uma nova experiência. Você quer viver uma mudança por completo. O seu caráter, a sua personalidade, o seu jeito de ser começa a mudar. Aí você começa a experimentar um novo Gênesis. Ou seja, lá no livro de Gênesis, você vai ver que o recomeço foi assim. Quando Deus fez Adão e Eva, que eles poderiam ter continuado com aquela comunhão, o mundo hoje seria outro, mas pelo fato do pecado. Mas vamos observar que lá no livro de Gênesis, Deus tinha um compromisso
de todos os dias, na viração desse dia, ir ao encontro de Adão. Então você passa a viver agora, depois que você nasce de novo, uma nova comunhão de busca da presença de Deus. Isso é o experimento de ter nascido de novo. Nascido de Deus, o segundo parágrafo. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Isso explica a aceitação pela fé, o plano da salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo, tornando-se nova criatura em Cristo. É o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Quando nós encontramos em João, no capítulo de número 3, podemos ler o capítulo de número 1 de João, nós vamos encontrar essa passagem bíblica que nos chama muita atenção, que é o versículo de número 12. A Bíblia fala exatamente isso aqui, versículo de número 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem filho de Deus, aos que crêem em seu nome. Ora, para você nascer de novo, você precisa crer no poder do Evangelho. E quando você crer no Evangelho, passa a ter fé, aí você torna, quando você aceita, você torna a ser filho de Deus. Mas pastor, mas todos são filhos de Deus. Eu vou dizer para você que biblicamente todos são descendentes, todos são pessoas da natureza adâmica, como pessoas, mas como filhos de Deus é específico. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo, abraçar o Senhor, aí você torna-se filho de Deus, porque aí você passa a ser herança, propriedade da parte de Deus e não mais do mundo. No segundo tópico diz assim, nascido da água. O nascido da água, nós entendemos que quando o batismo em água acontece, ele acontece para você dizer publicamente, eu aceitei a Jesus como meu Salvador. É um desejo que nasce internamente na pessoa. Ele quer viver uma nova vida. E quando ele quer viver uma nova vida, ele vai observar todos os princípios bíblicos, em especial as ordenanças do Senhor. Porque foi o Senhor Jesus que ordenou. Quando nós lemos no livro de Marcos, a palavra de Deus ela é bem explícita. No capítulo de número 16, nós vamos ler para você. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 16, versículo de número 16, a Bíblia nos registra as seguintes palavras. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Versículo 15, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então essa ordenança é uma ordenança para nós que aceitamos a Jesus, que não temos nenhum impedimento para aceitar a Jesus, nós temos as condições de cumprir com essa ordenança. Não quero dizer para você que o batismo vai te garantir uma salvação. Não, o batismo não te garante a salvação, mas te garante que você vai desfrutar as bênçãos de Deus pelo fato de você ser obediente à ordenança do Senhor. Você observa que o batismo é uma ordenança do Senhor para nós que temos o tempo quando aceitamos Jesus, e aqueles que não têm tempo. Acontece o que aconteceu com o ladrão lá na cruz. Ele reconheceu, ele creu, ele chegou a repreender o outro elemento, ou seja, o outro marginal, outro criminoso, outro de alta periculosidade que estava pagando pelo mesmo erro. Ele disse, nós estamos aqui porque erramos, mas esse é justo. Então ele reconhece Jesus como justo de Deus, reconhece Jesus como filho de Deus, assim como Nicodemos reconheceu. Ninguém pode fazer esse sinal se Deus não estiver com ele. Então assim o ladrão também reconheceu e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então
Na mesma hora, o Senhor Jesus olha para aquele ladrão, para aquele homem e diz assim: hoje estarás comigo no paraíso. Então ali foi um projeto de salvação instantâneo, quando a pessoa não tem o tempo de descer as águas batismais. Então esse é um dos motivos. Nós temos recentemente o exemplo de um irmão em que ele aceitou Jesus, aqui mesmo no nosso campo. E ele aceitou Jesus, ele estava tão preocupado de morrer sem ser batizado. Ele desejou ser batizado. Então ele pediu a equipe de oração, de visitação, que fazia a visita com ele. Fui ao hospital, fazia a visita, ele me pediu para ser batizado. Eu então me dirigi ao pastor Daniel, pedindo a ele o que ele achava, autorização. Aí ele falou assim: não, pastor Ezequiel, se é isso que ele deseja, se isso mexe na alma dele, que ele quer ser batizado com certeza para a sua salvação, vamos cumprir com a fé dele. E eu fui ali naquele hospital, no Jaime, e chegando lá eu levei uma água e fiz um batismo por expansão, porque era o desejo daquele irmão de ser batizado. Prova disso que ele até hoje ainda não saiu do hospital, o estado dele é muito grave, mas a alma dele está tranquila. Então esta preocupação de ser batizado precisa emanar no coração de todos aqueles que aceitam Jesus e têm condições de submeter aos ensinamentos do Senhor. Então ele desce as águas, e isso é o novo nascimento. Você volta lá ao novo Gênesis, você volta a ter vontade, você sente a vontade de ser batizado. Em quarto tópico, nascido do Espírito. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele que opera no novo nascimento. Olha, quando a Bíblia fala isso, ela fala que você, ao aceitar Jesus, você recebe uma regeneração. Você começa tudo de novo. Você então passa a ter uma nova vida. Mas tudo isso só acontece quando você aceita Jesus. E quando você deixa o Espírito entrar no seu coração, aí você passa a ter uma vida regenerada, uma vida modificada, uma vida nova, uma nova criatura. Você nasceu de novo, está começando de novo. E a Bíblia fala que quando você nasce de novo, os nossos pecados, eles são totalmente apagados, eles são desconsiderados. Você passa a ter uma nova vida como criança espiritual, você começa uma nova caminhada, e acontece que tudo aquilo que nós fazemos, nossa vida, ela é mudada, porque o Espírito Santo nos impulsiona. Existem pessoas que fumam. Quando ele aceita Jesus, eu fumo 3 carteiras de cigarro. Não, você agora pode fumar uma só. Irmãos, isso não é assim. O Espírito Santo já entra dentro dele, ele deixa de fumar imediatamente, porque é uma obra redentora, regeneradora na vida da pessoa que aceita Jesus. Esse é um ato regenerador. Não se pode explicar em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo Jesus torna-se possível. Temos aí uma genuína conversão. A pessoa para radicalmente de viver na prática do pecado. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O novo homem não nasce do sangue e nem nasce da carne, mas de Deus, da água e do Espírito. É isso que Jesus disse para Nicodemos. Passamos agora para o nosso segundo ponto da nossa lição, a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Cristo Jesus. Se você tiver fé, aceitou por fé, então aí você passa a ser um novo homem, porque você nasceu em Cristo Jesus. A Bíblia fala no primeiro tópico assim: a inutibilidade da justiça humana. A nossa obra, ainda que boa e aparentemente meritória, não nos salva e nem nos justifica diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundície, conforme disse o profeta Isaías.
Só existe um meio de obter a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos do Senhor Jesus Cristo. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Isso quer dizer, meus amados, que eu posso ser bom, você deve ser bom, você precisa ser um homem justo. Eu sou um homem justo, justificado através do Senhor Jesus Cristo. É o meu novo status. Eu vivia no pecado, mas quando aceitei a Cristo, quando dediquei a minha vida para Cristo, eu nasci no berço evangélico, meus irmãos, mas somente o berço que era evangélico. O que estava dentro do berço era eu, não era evangélico. Eu passei só a ser evangélico depois que eu tomei a decisão de aceitar a Cristo Jesus e descer as águas. Aí, a partir daquele momento, todos os meus pecados eles foram lançados fora. E o próprio Senhor, olhando para mim, ele me deu um novo status de justo. Ou seja, é a partir daquela hora, aleluia, todos os meus pecados, todas as minhas impurezas, tudo aquilo que eu praticava antes, a partir daquele momento eu fui justificado. Ou seja, eu passei a ser um homem justo perante o Senhor nosso Deus. Seja justo. Justo é necessário. Eu preciso ser justo nas minhas palavras, cometer justiça com os meus companheiros, não praticar nenhum tipo de injustiça, não tentar dar golpe em ninguém, não ultrapassar ninguém, não dar calote em ninguém. Eu devo comprar e pagar, mesmo diante de crise, mas eu tenho que pagar. Mas eu não tenho condições de pagar, então eu procuro o meu credor, vou lá e converso com ele, exponho minha situação, e isso é o papel de um novo cristão, de um novo crente justificado em Cristo Jesus. Em segundo tópico, a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais um mérito, perdão, e muito mais do que uma anistia, concede-lhe o status de justo, conforme eu falei no tópico anterior. Então, através de Jesus, somos justificados perante o juiz. Nós cremos, irmãos, que tudo aquilo que nós fizemos entra para a memória, o livro da memória de Deus. Vocês lembram que o rei Ezequias, ele fez uma renovação no estado de Israel, que transformou muitas vidas. Ele voltou o culto, voltou a adoração, e tudo aquilo ali ele fez para engrandecimento do nome de Deus. Deus, lá no céu, estava olhando para o rei Ezequias. E quando o rei Ezequias adoeceu, o profeta foi levado à casa dele por intermédio do Espírito Santo e transmitiu a ele uma mensagem, dizendo: Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Aquela doença iria matar Ezequias. E Ezequias, no momento que o profeta saiu da sua frente, ele virou o seu rosto para a parede e clamou ao Senhor. No momento que ele clamava a Deus, a Bíblia diz que Deus olhou e ouviu a sua oração. Qual foi a oração de Ezequias? A oração de Ezequias foi essa: Senhor, lembra-te de mim. Lembra, Senhor Deus, o que eu fiz. Fui reto. Então, queridos, só em você fazer com retidão, andar com retidão, no seu trabalho, na sua escola, no seu lar, com a sua esposa, com os seus filhos, Deus está vendo isto, está registrando no seu livro de memória. Com certeza, no momento em que você menos espera, em que você vai olhar para um lado e para o outro, não vê recurso, Deus vai lembrar dessa maravilha, dessas obras, de tudo isso que você fez para a obra de Deus e também na vida social. Não é que isso aí vai dar-nos mérito nenhum. Não, é minha obrigação dar esmola, é minha obrigação olhar para os necessitados. Recentemente eu assisti o nosso querido pastor Daniel, diante da nossa situação que o mundo está passando, não é o Brasil, não é o Espírito Santo.
Hoje que nós estamos aí nos preparando, já entrando em dificuldade, mas o mundo está em dificuldade. E eu ouvi quando o pastor Daniel, em contato conosco, pastores, ele pediu, se alguém saber, e informou, amados, não passa nenhuma necessidade, você tem alguma dificuldade, nos procura os nossos pastores. Na sede nós temos aqui os nossos pastores, tem o pastor Saulo, tem o pastor Ezequiel, tem o pastor Adão, tem o pastor Zé Dias, e enfim, cada local tem um pastor. Comunica, porque comunicando, às vezes nós ficamos constrangidos de procurar até o nosso pastor, de falar alguma coisa, mas procura um dos nossos pastores e imediatamente nós estaremos apresentando o nosso pastor. É claro que será com muita prudência e ele estará nos ajudando naquilo que for. Isso é justiça, isso é olhar para a necessidade. Isso não vai garantir para nenhum de nós a salvação. O que garante a salvação nossa é através de Jesus Cristo. Fazemos isso para Deus e com certeza Deus estará lembrando de tudo aquilo que nós fazemos. Isso é maravilhoso, essa doutrina da justificação. Aí o terceiro tópico diz assim: o novo homem é justo. A partir da sua convenção, o pecador passa a ser visto por Deus como jamais tivesse cometido qualquer injustiça, jamais tivesse cometido qualquer tipo de pecado. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Oh, aleluia! Diante de Deus, nós somos justificados, somos justos na sua presença. Que Deus, irmãos, possa clarear, abrir as nossas mentes e nós darmos lugar para que o Espírito Santo fale melhor conosco a cada dia. Que nós possamos, como justo, servir a Deus com toda a prudência e sabendo que o nosso galardão vai ser naquele dia recebido para cada um. Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. E agora estamos aí caminhando para o final da nossa lição. O terceiro subtópico, que fala a santificação do novo homem. No início do nosso comentário, os irmãos lembram que na introdução falava assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também é desejável e requerida por todos aqueles que professam o nome de Deus. Aí está aqui o nosso comentário. Ao contrário da regeneração, é um ato instantâneo. Quando você se regenera, quando você aceita Cristo, a mudança é total. O seu jeito de vestir é diferente, o seu jeito de andar é diferente, o seu jeito de conversar é diferente. A Bíblia fala, o salmista Davi disse assim, que aqueles em que são bem-aventurados, são felizes, aqueles que não andam no caminho dos pecadores, aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, aqueles que não se detêm. Então, quando você aceita, muda. E quando muda isso, aí começa a entrar no processo da santificação. Isso é regeneração, ela é instantânea. Mas a santificação, queridos, é um processo que demanda toda a nossa vida, durante toda a nossa vida, até alcançarmos a estrutura perfeita de um varão, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Ou seja, é passo a passo. Hoje você vive separado. A Bíblia fala que Jesus, em uma oração, ele disse assim: Pai, eu não vos peço que os tire do mundo, pois tu me deste eles. Foi Jesus que falou, nós somos filhos dele. Agora ele disse: eu não quero que tu os tire do mundo, porque eles do mundo não são, mas eu quero que tu os guarde, os livra eles de todo mal. Claro que o processo de santificação, nós estamos no mundo ainda. Enquanto no mundo estivermos, nós devemos viver afastado, retirar o pé da onde nos contamina. Eu costumo usar muito o exemplo da garça. Ela é alva, branquinha, mas você não vê uma das suas penas suja. Ainda embora ela vive no manguezal, ela pousa em lugar que os seus pés adentram a lama,
Mas quando ela sai voando com os seus pés esticados. Aquele vento vai secar aquela lama e ela vai recolher os seus pés, não vai sujar as penas. Assim somos nós. Nós estamos no mundo, andamos no mundo, mas não nos contaminamos com as coisas do mundo. Diz assim o primeiro tópico: santificação como posicionamento. Já separados do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor nosso Deus. Possivelmente é santo, posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Nós estamos nesse processo de santificação. Cada dia é um dia. E cada dia que passa, você vai se afastando do pecado. Como se afastar do pecado? Se afastar de uma prostituição, se afastar de uma idolatria, de uma feitiçaria. Se você sabe que tem uma festa que é preparada para ídolos, você não deve participar, comer daquela festa. Aquela festa foi oferenda feita aos demônios, foi aquilo que Daniel fez, não se contaminar com os manjares do rei. Qual era o manjar do rei? O rei fazia o seu manjar, era uma verdadeira festa, que lá tinha o verdadeiro nudismo, lá tinha o sexo explícito diante de todos os olhos, que as pessoas se embebedavam, não tinha mais noção. Aquilo ali era realmente uma situação que era constrangedora e diante de Deus, Deus não aceitava. Daniel, sabendo disso, que aquelas coisas eram oferecidas daquela forma, ele disse: não vou nos contaminar. E ele não se contaminou. Assim somos nós. Eu sempre falei, eu sempre trabalhei no interior, e os irmãos sabem que no interior existem as festas dos padroeiros daquela cidade. E normalmente nessas festas, elas são todas feitas em homenagem à referida personagem. E aquelas personagens são verdadeiras imagens de escultura e que as pessoas adoram. É o Deus desse século, ou seja, é o Deus daquela cidade. Já visto que no Brasil nós não temos um dia oficial de adoração a Deus, mas temos um dia oficial a adoração a uma personagem que é titulada como padroeiro da nossa nação. Então nós precisamos estar atentos. Lá eu recomendava, quando tiver festa, irmãos, evita de ir naquelas barracas, evita de passear naquela barraca. É uma coisa atrativa, tem pula-pula, tem divertimento, aí tem o cachorro-quente, tem maçã do amor, não sei que maçã do amor é essa, mas tem maçã do amor, tem a pera do amor, enfim, mas tudo aquilo ali, para mim, é oferecido aos demônios. Então eu aconselhava os irmãos, não participa. Sabe o que acontecia? Deus sabia disso, de que aquilo seria o final. Queridos, estamos chegando já ao final e nós queremos encerrar. A santificação é a vontade de Deus. Deus quer que nós sejamos santos. Quanto mais nos santificamos, mais nascido nos tornamos do Senhor. Santificação, para resumir, é ser separado do mundo. Eu me separo do mundo e me dedico para Deus. Quanto mais você se dedica a Deus, mais você está alcançando o grau de santidade. Santidade não tem a ver o quanto você tem com Deus. Santidade não tem a ver o quanto você tem com Deus, mas o quanto Deus tem com você. Então vivemos uma vida de santificação que com certeza veremos ao Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia nos ensina isso. E nós queremos dizer, encerrando aqui, falar para os irmãos, já está na secretaria a nova revista, onde nós vamos estudar sobre o livro de Paulo escrevendo aos Efésios como igreja eleita. E vamos aprender que essa igreja foi comprada com sangue, santificada, e vai ser lições maravilhosas. Que Deus possa nos abençoar. Queremos também avisar os irmãos que nós já estamos com saudade daquela nossa reunião no dia de domingo, aquele café de confraternização que nós vivemos num momento de tanta felicidade, e já estou com saudade disso. Mas eu peço aos irmãos, vamos orar para que Deus abrevie esses dias e que nós possamos, o mais depressa possível, retornar às nossas reuniões. Que Deus abençoe o nosso superintendente irmão Adilson, nosso irmão Jader, para que ele possa
continuar trabalhando para o Senhor Jesus Cristo e cada aluno seja uma referência. Nosso pastor está solicitando que amanhã transformamos esse domingo no domingo de adoração. Eu já combinei aqui com a esposa que domingo nós vamos ter um momento de oração, um momento de separação, vamos esquecer o café, vamos esquecer o pão, vamos nos dedicar pelo menos alguns minutos, algumas horas, pedindo a Deus clemência e misericórdia. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus, oramos a Deus. Querido Pai, querido Deus que está nos céus, compadece-te de nós, Senhor. Olha com o teu olhar de misericórdia, porque tu és Deus, tu estás assentado no teu trono, Senhor, está olhando para a terra, está vendo, Senhor Deus, o nosso país, está vendo o nosso estado, o nosso município, tu está vendo a nossa, tua amada igreja, na qual fazemos parte. Venha, Senhor Deus, ao socorro daqueles que estão hospitalizados, da equipe de frente, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os assistentes, os motoristas de ambulância. Socorre, Senhor Deus, essas vidas, dê o livramento para eles, não deixa que nada venha acontecer. Senhor, cobre a nossa casa com o poder do teu sangue e livra, Senhor, a tua igreja desses mal. Restitui, Senhor Deus, para nós tudo aquilo que está sendo perdido, porque tu és Deus, tu és fiel. Tu abençoa, Senhor Deus, a cada um aluno da Escola Bíblica Dominical. É a bênção que eu te peço, no nome de Jesus, e dizemos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o eterno amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, seja convosco, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.